Por isso eu quero ler um texto com vocês e responder o que Deus tem para nós essa noite. E é 2 Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 10. Os versículos mesmo desse texto é do capítulo 4, versículo 16 em diante, mas vamos ler do 5. Nós vamos compreender tudo. Diz assim: sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Guarde isso na sua cabeça. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar esse corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixamos, nosso objetivo é agradar o Senhor, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Pai, eu novamente oro e te agradeço pelas Santas Escrituras e por essa palavra tão especial para nós. Tira de mim qualquer conceito que eu tiver por mim mesmo e fala somente aquilo que é resposta para os teus filhos. Esteja conosco, nos santifique e nos mude essa noite no nome de Jesus. Amém. Fé e expectativas. Eu olho para esse texto e percebo o quanto é importante nós definirmos a diferença dessas duas questões. A fé, como você bem sabe, não é só acreditar na história. A fé não é a expressão da crença na história. É tanto a crença que a história não acabou, quanto também uma reação em relação a isso. Você ouve a história, você sabe que a história continua, tem um final e você reage a isso. Isso é fé. Fé não é você ouvir e ficar parado esperando as coisas acontecerem. Fé é você saber que vai acontecer e fazer alguma coisa a respeito. Pela fé nós somos aceitos por Deus. Em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé você é aceito por Deus. Pela fé e por causa da fé você é santificado. O Mauro leu o texto de Romanos que cabe perfeitamente. Pela fé nós somos santificados, aceitos, justificados pela fé. A fé é a única coisa que deixa-nos ser agradáveis e acessíveis a Deus. E essa mesma fé, e eu vou começar pelo último versículo, versículo 10. Essa mesma fé faz-nos caminhar para o tribunal. Esta fé, que não apenas ouvimos, mas reagimos, nos faz caminhar, ir ao encontro alegremente do tribunal. E aí você imagina,
Como é possível alguém ir caminhando alegremente para o tribunal? Pense no tribunal de Cristo, onde o versículo 10 diz: vai julgar o bem e o mal que cada corpo cometeu. Você sabe que haverá o grande tribunal, você crê nisso? Crê? Eu creio. Fé é acreditar e reagir. Se eu sei que haverá um tribunal, o que eu vou fazer? Paulo diz que estamos caminhando. A fé faz a gente caminhar para esse tribunal, feliz. E como alguém vai feliz para um tribunal em que vai ser julgado o seu corpo? Para o mundo é um objeto ou uma questão de medo, de insegurança. Para nós, não. Para nós é alegria. Ir para o tribunal de Cristo tem que ser alegria. Eu não sei, talvez agora, imagina, né, aquela nossa ideia de data show de Deus, né? Deus apresenta um data show e apresenta a sua vida para todo mundo. Aí apresenta o pastor Jonathan no seu oculto, apresenta o Rodrigo lá no seu quartinho secreto do seu coração. Vai estar no tribunal sendo julgado e você fala: meu Deus, isso também, Senhor? Mas nós estamos caminhando para esse tribunal felizes, porque existe duas maneiras de ir para o tribunal. Vou dar um exemplo da minha vida. Ano passado, em dezembro, eu dirigindo tomei uma multa, vocês sabem, de R$1.600, uma coisa assim. Não me lembro agora. Foi alto. Qualquer multa já é ruim. Mais de 1.000, piorou. Tomei uma multa altíssima. Pensei assim: tomara, porque normalmente multa demora, tomara que venha lá para o final do ano, eu me organizo, tomara. Dezembro, janeiro chegou a multa. Se eu fosse para o tribunal, para a multa, eu iria, poxa vida, tomara que adie essa reunião, tomara que não chega logo, tomara que o juiz não me chame, tomara que atrase, tomara que dê alguma coisa errada, não é? Se a gente está caminhando para o tribunal para ser condenado, a gente quer adiar esse negócio. É assim ou não é? Se a gente está caminhando para o tribunal para outro propósito, por exemplo, nessa mesma viagem, a empresa que estávamos voando perdeu a nossa mala e por causa do relaxo que eles fizeram com a gente então contratou um advogado para entrar com um processo. E o advogado falou: é uma causa ganha, mas é no mínimo 9 meses. Oh, puxa vida, 9 meses? No mínimo. Quando é uma coisa boa, a gente fica: tomara que saia antes. Tomara que saia antes. Tomara. E eu olho lá o advogado, nada. Oh, meu Deus do céu, esse advogado está com nada. Porque quando é uma coisa boa, a gente está ansioso para ir no tribunal. Quando é ruim, a gente não quer. A gente quer adiar. Se você sabe que o tribunal vai te dar bênçãos, você fica ansioso para isso. Se você sabe que você vai ser condenado, você então começa a ficar preocupado e com medo. Porque o medo faz parte de uma pessoa que não tem fé. Para um sujeito que tem fé, o medo não cabe. Mas pastor, eu ainda tenho medo. Você pode sentir insegurança. Insegurança ainda é normal. Olha, toda vez que me paro numa Beats, eu nunca bebi na minha vida, já falei para você. Nunca bebi. Ele me faz soprar no teste de bafômetro. Eu sei que eu não bebi. E eu ainda fico com medo de dar alguma coisa. Meu Deus do céu. E eu fico ali, eu sei que não vai dar. Nunca bebi, mas eu fico olhando. Será que eu comi alguma coisa? Vai que alguém me deu alguma coisa para comer e vai lá e dá um negócio. Pastor, você está bebendo? Insegurança. Eu sei que vai dar tudo certo. Eu sei que eu não fiz nada. Eu sei que eu não vou ser condenado. Mas fica aquela insegurança. Vai que... É normal a insegurança. Agora o medo de eu acelerar e fugir da blitz, o medo de eu cometer ainda coisas piores, não, porque eu sei que vai dar tudo certo.
eu estou falando isso para que você entenda uma coisa muito importante aqui. Nós estamos caminhando para o tribunal. Essa é a fé. Fé é somente isso. Ouvimos falar, a história continua e nós estamos reagindo. Qual que é a nossa reação? Estamos caminhando para o tribunal. Estamos indo para o tribunal. E aí então, olhando ainda para esse texto, eu percebo outra coisa muito importante. Versículo 5: Deus nos preparou para isso, e como garantia nos deu o Espírito. Literalmente, na descrição do vídeo, eu coloquei uma outra tradução que diz como penhor o Espírito. Nos deu como penhor, isso é, um pagamento adiantado. Se você está com medo, se você está inseguro, se você não sabe se lá você vai ser condenado ou aceito, Deus já te deu um pagamento adiantado. É como se o advogado que eu contratei falasse o seguinte: olha, eu vou te dar aqui 10% do que você vai receber para você ter certeza e não ficar ansioso que você vai receber, entendeu? Na verdade é o contrário, né? A gente paga para o advogado para ele ter certeza que vai dar tudo certo. Mas no caso do cristão, Deus, ele dá um pagamento adiantado. Antes de tudo, ele dá o Espírito Santo para nós termos a certeza que nós seremos abençoados no dia do julgamento. Você entende isso? No dia do julgamento, você pode se sentir inseguro agora, mas o Espírito Santo que nos foi dado diz em nosso coração que nós seremos aceitos. O Espírito Santo, ele tem como papel o consolo, o encorajamento e a exortação. O Espírito Santo, ele traz o consolo para aquele deprimido, ele encoraja aquele que está para baixo e ele também exorta aquele que está errado. Mas além disso, o Espírito Santo habita em nós para dar a certeza da ressurreição. O Espírito Santo nos foi dado para nos dar a certeza que haverá a ressurreição, que Jesus ressuscitou, que nós vamos ressuscitar. O Espírito Santo habita em nós, é a garantia, é o salário adiantado para você ter a certeza que ressuscitaremos, e não apenas isso, que nós seremos aceitos por Deus. Você quer o Espírito Santo? Amém? Ele é a garantia. Se você está inseguro, peça ao Espírito Santo. Se você está com medo, não sei se Jesus voltar agora, se eu subo ou se eu não subo, não sei se eu morrer eu vou para o céu ou não. Quem dá essa garantia é o Espírito Santo. O Espírito Santo diz sim. Por meio da fé você recebe o Espírito, por meio da fé você é santificado, por meio da fé o Espírito diz sim, você vai ressuscitar. Essa é a fé, isso é a fé. Não temos outra pregação, é isso que nós falamos, é sobre isso que nós abrimos o templo, corremos o risco de pegar doenças, corremos o risco de qualquer outra coisa para anunciar isso. Nós seremos aceitos por Deus, haverá a ressurreição, nós temos fé, nós seremos aceitos. E por causa disso, nós criamos então expectativas. Por causa da fé, nós criamos expectativas. Por causa da fé, nós temos novos desejos. Porque se o Espírito Santo diz para você que você vai ressuscitar, você diz: eu não quero morrer. Eu não sei você, eu não quero morrer. Nós oramos o tempo todo por pessoas porque nós não queremos que elas morram. E a nossa expectativa é não apenas não morrer, é também viver uma vida plena aqui na terra. Não é apenas viver, é viver de qualidade. E aí o Espírito Santo está em nós falando: você vai receber um novo corpo. E nós dizemos amém, mas Senhor, eu não quero morrer. Você vai ser ressuscitado, amém Senhor, mas eu não quero morrer.
E talvez essa expectativa que você tenha não é uma expectativa leviana ou medrosa. É uma expectativa proveniente da fé, porque o Espírito está dizendo, você não vai morrer. O Espírito está dizendo, você não vai morrer. Porque a vida eterna não vai começar, a vida eterna já começou. Porque a vida eterna não vai ser depois, já é agora. Jesus disse, eu sou a vida. Não serei a vida, eu sou. E Paulo, como nós, criou expectativas. Se você vê o começo do ministério de Paulo, ele dizia, eu vou pregar, eu vou fazer, e Jesus vai voltar, e meu corpo vai ser transformado. Ele acreditava que toda a igreja ia ser arrebatada, mas a igreja começou a morrer. E ele começou então a mudar a sua pregação no sentido de que os crentes que morreram vão ressuscitar, nós veremos, mas nós que vamos ver o arrebatamento seremos transformados. Paulo sempre diz nós. A expectativa de Paulo é que nós, ou seja, ele e os seus ouvintes, verão Jesus Cristo voltando. E ele tinha essa convicção, eu não vou morrer. Não, eu não vou morrer. Nós seremos transformados. Eu vou ser transformado, eu vou ser arrebatado, eu não vou morrer. E a expectativa de Paulo era fixa, firme. Na primeira epístola aos Coríntios ele tem essa expectativa, mas entre a primeira e a segunda, ele é preso, ele quase morre. E aqui pela primeira vez, preste muita atenção, pela primeira vez, ele diz, se por acaso eu morrer, entendeu? Ele nunca tinha parado para considerar o fator morte. Agora ele diz, se por acaso eu morrer. Ele usa símbolos aqui de tenda e edifícios. Ele usa símbolo aqui de corpo celestial e corpo da terra. Ele usa vestir e despir. Alguns interpretam equivocadamente de que Jesus voltar e você tiver despido, você não vai subir. É um absurdo, mas as pessoas leem assim. O texto diz que nós não podemos ou não queremos nos despir, isso é, morrer. Nós queremos vestir um novo corpo, mas sem despir esse. O que é isso? Quero uma nova vida, quero que essa nova vida engula a minha vida atual, mas eu não quero morrer. Mas agora ele considera a hipótese, se eu morrer. Entendeu? Por que Paulo mudou a ideia? Por que Paulo agora está mudando o jeito de se expressar? O que está levando Paulo a essas considerações? Por que a expectativa de Paulo agora foi quebrada? A partir do versículo 16, o capítulo 4, não precisa apresentar. A partir do versículo 16, você vai perceber que ele dá sinais. Versículo 16, ele diz, meu corpo está sendo levado à decadência. Versículo 17, ele diz, estou passando tribulações. Versículo 18, ele diz, sou uma tenda frágil. Versículo 2 e 4, ele diz, eu sou como alguém que está gemendo sobrecarregado. Entendeu? Ele geme sobrecarregado. Ele percebe que o tempo dele está passando. Ele percebe que as coisas não estão acontecendo. Algumas vezes, as expectativas, por mais que estejam alicerçadas na fé, às vezes elas são quebradas. O apóstolo que dizia, eu não vou morrer, agora está considerando a morte, porque ele está sendo pressionado, porque ele está percebendo que o tempo está passando, que ele está envelhecendo, que ele é frágil. E eu estou falando com você que talvez também entrou nessa igreja ou nessa live com a expectativa quebrada. Sim, eu acredito que nós compareceremos no tribunal e eu estou fazendo alguma coisa, mas eu pedi em uma oração e Deus não me ouviu. Mas eu estou a ponto de morrer, mas eu perdi alguém. Eu sei que você que está aqui ouvindo, perdeu alguém. Às vezes, oramos e Deus até concede pequenas bênçãos e parece que vai dar tudo certo, e a expectativa se reforça e a gente perde. A gente ora para dar certo e luta durante anos e não dá certo. A fé dizia, nós somos vencedores. A expectativa disse, vai dar tudo certo. A realidade disse, as coisas não são bem assim. Seu tempo está passando, como de Paulo passou.
Você talvez esteja atribulado como Paulo estava atribulado. Você talvez está sendo levado à decadência ou gemendo sobrecarregado. É isso que ele diz, gemendo, versículo 4. Olha só, enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos, isso é, não significa que queremos morrer. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Nós queremos ser arrebatados, mas não estamos aguentando mais. Eu falo com você essa noite que talvez não consegue mais orar, porque suas orações aparentemente não foram ouvidas, porque suas expectativas foram frustradas. Eu te digo, tenha fé, crie expectativas. Acredite mesmo. Se Deus não fizer, não quer dizer que a sua fé está errada, seu pedido de oração estava equivocado, ou que Deus está surdo. É que Deus também tem expectativas. É que Deus também tem vontade. É que Deus também tem propósitos. Porque enquanto você quer viver eternamente, olha só o apóstolo Paulo, ele queria que o arrebatamento acontecesse lá. Se acontecesse lá, você não entraria nessa. Se acontecesse lá, eu não seria pastor. Se acontecesse lá, a nossa história já teria um fim. Se acontecesse lá, não teria mais esperança. Entendeu? Às vezes para você é dolorido e você não entende, mas tem um propósito maior. E eu leio novamente o versículo 9, em que ele diz: assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, o nosso objetivo é agradar ao Senhor. Quer a minha expectativa dê certo ou não, quer a minha expectativa se cumpra ou não, o meu objetivo, e a palavra original ele diz, a minha ambição é agradar ao Senhor. Agradar aqui significa deixar contente. O nosso objetivo não é cumprir a nossa expectativa, é deixar o Senhor contente. E eu não sei se você consegue entender a profundidade disso. Eu não sei se você consegue entender o campo de visão de Deus, porque o campo de visão de Deus é muito maior que o seu. Você não entende, você sofre, você geme. O apóstolo gemia de dores. Você geme sobrecarregado, mas o Senhor diz: o importante é você ser agradável, então continue crendo, tenha fé, continue caminhando para o tribunal, porque cada um vai receber o melhor. E eu te dou o Santo Espírito neste momento, para te consolar se você estiver chorando, para te encorajar se você estiver desanimado, para te exortar se você estiver errado, mas principalmente para te dar certeza que você vai ser aceito no céu. Você vai ser aceito. E se Jesus Cristo voltar, nós seremos arrebatados. Não duvide disso, não fique, meu Deus do céu, será que sim, será que não? Se você tem dúvidas, ore para que o Espírito Santo preencha a sua vida. Mas por favor, seja agradável a Deus. Suas expectativas são boas, pode agradar a Deus, mas o que importa é que a expectativa de Deus seja cumprida, e sempre vai ser. Não adianta lutar com Deus, não adianta chorar e ficar rebelde e falar, eu não vou mais à igreja, não vou mais ouvir a palavra de Deus, porque Ele não fez o que eu queria. Aquela canção tão linda expressa muito bem o que devemos fazer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, e se fechar, Ele continua sendo Deus. Ele continua cuidando. Ele não está lá no céu trabalhando de acordo com a sua própria vontade como um tirano. Ele está trabalhando para cuidar de nós. O cuidado às vezes exige uma dor, mas é cuidado. O Senhor diz para você essa noite, suas expectativas podem frustrar, mas as minhas não. Continue acreditando, continue tendo fé. Se coloque de pé, por favor. Eu quero orar por você e pelos seus projetos, para que você principalmente tenha o objetivo de agradar ao Senhor.
É muito bom agradar a família, é muito bom receber mais salário, é muito bom ter o parente de volta saindo da UTI. Mas o que realmente importa é o quanto somos agradáveis a Deus. Se você ora com dor ou se você ora feliz, eu te convido à oração. Fale com o Pai. Senhor, aqui estamos nós compreendendo que estamos caminhando para o último dia. O Seu Santo Espírito nos dá a convicção que vai dar tudo certo. Nós não temos medo, Senhor. Nós não tememos. O inferno não foi feito para nós. Nós não seremos condenados. E o que nós mais queremos nessa vida é Te agradar, é Te deixar feliz. Senhor Deus, é Te deixar contente. E Pai, às vezes, para Te deixar contente, nossas expectativas têm que ser levadas ao chão, porque nós ansiamos viver eternamente, e nós, por egoísmo, queremos a Sua volta para aqui e agora, mas tem mais gente para aceitar, tem mais gente para receber, tem mais gente para ouvir a Sua voz. Então, Senhor, trabalharemos e continuaremos a pregar a Sua palavra, enquanto estivermos vivos, mesmo se estivermos sofrendo, mesmo se a nossa tenda estiver sobrecarregada, mesmo se o nosso corpo estiver em decadência, nós continuaremos a anunciar, porque eu sei que o que importa é Te agradar, Senhor. Pai, pelo Seu Santo Espírito, encoraje, console e exorte os Seus filhos em cada lar e aqui nessa igreja. Se tem alguém aqui, ó Deus, que está frustrado, porque talvez o casamento, porque talvez a vida financeira, porque talvez a saúde, porque talvez tantos projetos deram errado, eu peço, Senhor, nos esclareça o quanto o Senhor tem trabalhado e cuidado de nós por meio de tudo isso. Nos dê a força necessária, Deus, e eu clamo a Ti pelo Seu Santo Espírito, esteja conosco agora e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor condescendente do Deus Pai, a comunhão do Santo Espírito de Deus, esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Bem alto dizemos: Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Guarde essa palavra no seu coração, compartilhe também com os seus irmãos e tenha uma excelente semana para a glória de Deus.